acho que é o mais denso ainda, que eu vou ficar. Esse tem no Com Jesus, tá? Capítulo 55, Daniel. Se não temos perguntas sobre Ezequiel, ou até aqui, vamos para Daniel. Se alguém quiser falar, só abrir o microfone. Na estrutura do livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos contam a história a respeito de Daniel, e a respeito de Daniel, não é a história de Daniel, e dos amigos de Daniel na Babilônia. E depois do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos descritas algumas visões de Daniel. Né? E é curioso que nós temos capítulos escritos em hebraico e capítulos escritos em aramaico no original. E é bem significativo isso aqui, especialmente no contexto. O primeiro capítulo é escrito em hebraico. Depois, do capítulo 2 até o capítulo 5, Daniel escreve em aramaico. E do capítulo 8 até o capítulo 12, o livro retorna para o hebraico. Isso vai ser bem significativo quando a gente vai olhar especialmente para o contexto. Tá? O livro de Daniel nos fala a respeito da vida no exílio. Depois do primeiro ataque a Jerusalém, o povo de Deus é vencido pelo Nabucodonosor e é retirado do seu país, onde a cultura, a religião, as artes, a ciência, o governo, estava tudo alinhado à sua fé. E eles foram levados a um lugar em que tudo era estranho e até hostil à sua fé. E a pergunta de Daniel é como viver a vida no exílio, nesse ambiente agora hostil à nossa fé. E Deus chama o seu povo para viver num contexto em que o povo não estava mais no controle da situação. Né? Não vivemos mais, vamos dizer assim, num contexto de maioria cristã. Daniel fazia parte do grupo daqueles 10 mil judeus que foram selecionados para ir para a Babilônia. E a estratégia do Nabucodonosor era uma estratégia muito inteligente. Né? Ele invadia e dominava num combinado de força e de doutrinação ideológica. Ele combinava o poder militar e os livros. Né? Antes de arrasar com Jerusalém, o Nabucodonosor já tinha tirado de lá a elite, a nata do povo de Israel. Todos aqueles que de alguma forma se destacavam em todas as áreas e todos os jovens com potencial vieram nesse grupo de 10 mil para Babilônia. Porque o Nabucodonosor sabia que quando um povo é escravizado, o povo que domina corre o risco de perder a mão de obra qualificada, corre o risco de perder a tecnologia, o conhecimento e a capacidade daquele povo. Então, por isso, quando os conquistadores conquistam só com o exército, os conquistados que sobrarem sempre vão ter má vontade e sempre vão ter vontade de se rebelar. Mas quando aquele que conquista dá a oportunidade de alguma forma seduzir os formadores de opinião da nação conquistada, dá a oportunidade de eles conhecerem e desfrutarem da sua cultura e dos benefícios da sua cultura, e a Babilônia é impressionante em termos de cultura. Quando você dá uma oportunidade para essa elite ir se encaixando aos poucos no império, né, no caso da Babilônia, com certa simpatia, de forma consensual, o resultado é bem melhor e bem maior. Por isso, o Nabucodonosor usava o exército primeiro, mas depois essas nações dominadas deveriam ser, vamos ver se eu vou conseguir falar, babilonizadas.
E o Daniel é um desses jovens selecionados, dessa primeira turma que estava ali para testar esse projeto de adaptação entre essas duas culturas, né? O objetivo era que eles depois pudessem ajudar aqueles que viessem depois a assimilar a cultura babilônica. Por isso, o livro nos leva a refletir sobre o relacionamento entre fé e sociedade e cultura em contextos diferentes, né? E a gente se perguntar como é que o Daniel lidou com isso vai nos ajudar também, né? A gente vai ver a postura da fé do Daniel, né? E como o Daniel se tornou um mestre de viver, da arte de viver com dois nomes, né? Em dois mundos diferentes. O capítulo 1 é um exemplo disso, tá? Nós vamos ver aqui o Daniel sendo levado nesse grupo, né? Daniel, no versículo 8, resolvendo que não ia ficar impuro ao comer a comida e o vinho que o rei dava. Por isso, ele traça uma estratégia. E ele diz, olha, foi o rei que mandou, vocês vão ter que obedecer, né? Daniel, então, fala com Aspenaz, e ele faz uma proposta. Olha só a sabedoria do Daniel. Versículo 12. Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Quer dizer, a sabedoria do Daniel, ao não confrontar os dominadores com a sua fé. E dizer assim, só um pouquinho, eu não vou comer isso, pode me matar, né? Como provavelmente muitos fizeram. Se eu tiver que comer isso, eu vou morrer de fome. Não, essas comidas são impuras para a minha fé. Então, ele contrapõe aquilo que ele tinha que fazer, que o rei queria que ele fizesse, mas ele faz isso utilizando argumentos que faziam sentido para aqueles que discutiam com ele. Deixa eu fazer uma comparação. Quando cristãos, por exemplo, em qualquer ambiente, que não é na igreja, discutem sobre aborto, e são contra o aborto. Aqueles que discutem com o cristão, normalmente levam o cristão, como é que ganham a discussão? Levam o cristão a dizer por que eles são contra o aborto. Não é por causa da tua fé, e o cristão vai dizer, sim, é por causa da tua fé. E aí o que as pessoas vão dizer? Não, aquilo que é da tua fé e que é uma verdade para ti, não queira impor a tua fé para mim. E o argumento que a gente usa é um argumento teológico num ambiente em que esse argumento não faz sentido. Não é que o argumento é falso ou está errado, mas é que naquele ambiente esse argumento não faz sentido. Então, muitas vezes cristãos fora da igreja fariam muito melhor se argumentassem com outros argumentos. Argumentos ligados à criação, argumentos ligados ao valor da vida, argumentos ligados a outras questões, tentando deixar o vocabulário e os argumentos ligados à sua fé de lado. É isso que Daniel faz aqui. Ele tem muita sabedoria nesse sentido. Versículo 17, Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Uma coisa extraordinária. Mas veja, eles conheciam bem a cultura babilônica. Depois, versículo 19. Não havia ninguém que se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio.
E versículo 21, Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a reinar na Babilônia. Daniel e os seus amigos são aqui treinados no comportamento, na língua babilônica. São como que matriculados na universidade, preparados para trabalhar no palácio. Recebem novos nomes babilônicos. A Babilônia exigia que eles tivessem esses nomes, nomes que tinham conexão com deuses babilônicos, para que eles deixassem os seus antigos nomes, nomes que tinham relação com a identidade de Deus. Daniel e Misael, esse El é uma abreviatura de Elohim, que é Deus. Quer dizer, eles traziam no seu nome a sua identidade ligada ao seu Deus. E a Babilônia os obrigou a ter outro nome. Né? Eles tinham o seu nome e a sua identidade conectados ao Deus de Israel. E parece que tudo segue o plano para o projeto de conquista da Babilônia. Mas se por um lado Daniel e os seus amigos aceitam o crachá com a nova identidade, eles também impõem limites. Até aqui eu vou, daqui eu não passo. E o episódio da comida é uma evidência disso. E a gente vai ver isso também no capítulo 3, quando eles se negam a adorar o rei, e no capítulo 6, quando eles se negam a deixar de fazer suas orações. E o livro carrega essa tensão, o livro todo. A gente costuma ouvir, desde criança, a respeito de um aspecto, que é o aspecto da lealdade desses jovens. Mas a gente não costuma pensar o suficiente a respeito do estudo aprofundado deles, da cultura babilônica, e da profunda relação que eles tiveram com essa cultura, da capacidade que eles desenvolveram de viverem ao mesmo tempo nesses dois mundos, com esses dois nomes. E eles permaneceram coerentes e íntegros. Quando eles chegaram na Babilônia, os israelitas se alojaram nos arredores da cidade. E falsos profetas anunciaram que Deus não queria que eles se mudassem para a cidade. A gente é povo de Deus, não vamos nos misturar. A cidade é pagã. Orem contra a cidade, inclusive. É pecado ir para a cidade. Não tenham nada a ver com a Babilônia. E o povo gostou dessa mensagem, porque isso soava bem. Né? Só que isso não via de Deus. Jeremias, lá no capítulo 29, escreve que Deus estava dizendo: construam casas e morem nelas. Plantem árvores, comam suas frutas, casem, tenham filhos, tenham netos. Trabalhem para a Babilônia, para o bem da Babilônia. Orem em favor da Babilônia. E Deus estava dizendo com isso: fui eu quem os mandou para ir. É parte do meu plano que vocês estejam aí, para que vocês alcancem a Babilônia. Não fiquem escondidos na periferia. E Deus também estava dizendo com isso que não existiam apenas os dois extremos, duas possibilidades. Ou se afastar da cidade, ou se misturar e absorver tudo o que havia na cidade. Né? Não havia só as opções de se separar ou se misturar completamente. Deus nega essa visão dualista. Né? Ou você se afasta, ou vai perder a sua fé. Né? Existe uma terceira possibilidade, né? Que é chamado por um autor de a arte da garça. Né? A garça consegue entrar na lama, mas não suja as suas plumas. Né? Não se tornem babilônicos, mas se relacionem com os babilônicos. Participem da cidade. Não tenham medo do contato, porque só envolvidos com a Babilônia vocês poderão ser sal e luz. Eu não quero que vocês sejam absorvidos, mas eu também não quero que vocês sejam isolados. Né? Eu estou posicionando vocês estrategicamente na capital do mundo. Por isso, continuem vivendo como meu povo, façam a diferença lá, na Babilônia. Eu não quero que vocês me amem e odeiem a Babilônia, e nem que vocês amem a Babilônia e esqueçam de mim. O hino que a gente costuma cantar é:
estamos no mundo, mas nele não somos, né? Isso é uma verdade bíblica, mas a gente nem sempre lembra que o contrário também é verdade. Nós não somos do mundo, mas nele estamos. E se Deus nos deixa no mundo é porque Ele quer alguma coisa com isso. E o Daniel também nos mostra como falar no exílio, como falar de Deus no exílio. Porque a forma muda. O conteúdo não muda, mas a forma do Daniel falar e testemunhar, falar do seu Deus muda. No capítulo 2, a gente tem o sonho do rei Nabucodonosor. Versículo 11. Os sábios da Babilônia, ele tem um sonho e ele quer que alguém diga, decifre para ele esse sonho. E os sábios da Babilônia são chamados e dizem, olha, nos conte então o teu sonho. Ele diz, negativo. Eu quero que vocês me contem o meu sonho, para que vocês me digam o que é. E o desafio é gigantesco, não vai ter como enrolar ele. Ele vai saber se a gente sabe o sonho dele ou não. E aí então no versículo 11, os sábios dizem, o que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na terra. E o rei ficou furioso, mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada. Entre eles, Daniel e os seus amigos iam ser mortos por causa da incompetência dos sábios da Babilônia. Eles eram também sábios da Babilônia. Só que eles eram sábios diferentes. Então, no versículo 18, Daniel diz que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, nela Deus mostrou o sonho e o que o sonho queria dizer. E aí então, versículo 27, Daniel vai falar com o rei. O que ele vai dizer para o rei? Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar explicação que o Senhor está exigindo. Mas, versículo 28, há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Nabucodonosor se decepciona com seus sábios e é aí que o Daniel tem a oportunidade. Estuda há muitos anos, fez o seu trabalho de forma dedicada e caprichosa por anos, e só que ele vai abrir a boca. Ele faz isso com cautela, ele faz uma pergunta interessada para o rei. Você pode contar o meus... cadê? Ele faz... A primeira frase do Daniel pro rei é uma pergunta. Onde é que está? Bom, e depois então Daniel pede tempo para falar em nome de Deus. O problema era grande demais, e ele reconhece que ele não estava preparado para resolver. Daniel então demonstra inteligência e sensibilidade no seu testemunho, e quando ele diz no versículo 28, mas há um Deus no céu, esse artigo indefinido é quase uma heresia. No templo de Jerusalém, se o Daniel dissesse a mesma coisa, seria uma heresia. Só que, por testemunho que Daniel está dando aqui, Daniel está respeitando o contexto e ele não está ali para discutir a questão do politeísmo que o rei acredita, que o Nabucodonosor acredita.
Então ele inclui esse artigo indefinido em sinal de respeito à crença do rei. Em um ambiente hostil, a gente pode falar com mais sutileza, com mais humildade. Por isso ele diz, eu conheço um Deus. E esse Deus, ao contrário dos teus deuses, esse é um rei que funciona quando o teu não funciona. Ele quer falar do seu Deus, né, Daniel. Ele não se concentra na questão do politeísmo, mas ele está apresentando um Deus diferente. Um Deus que não deixa os seus a ver navios, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. E aí então, nós temos os versículos 46 adiante. O rei, o Daniel revela o sonho do rei. E aí então o rei Nabucodonosor se ajoelha diante do Daniel, encosta o rosto no chão e depois ordena que fosse apresentado a Daniel sacrifícios e incenso. E o rei disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios porque você explicou meu sonho. E em seguida o rei colocou Daniel como alta autoridade no reino e lhe deu também muitos presentes. Daniel ficou como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. O testemunho do Daniel deu muito certo. E é curioso que a estratégia do Nabucodonosor deu certo também. A estratégia de Deus deu certo. O rei reconheceu que não tem tesouro maior do que o Deus do Daniel. E a estratégia do Nabucodonosor também deu certo, porque ele percebeu que ele podia aprender muito desse povo e do Deus desse povo. Mas o livro também nos conta a respeito da cruz da fé, que é a arte de enfrentar a fornalha e a cova dos leões. Né? Testemunhar no exílio pode trazer sofrimento, por mais educado, humilde, sensível, autêntico e sábio que se possa ser no testemunho. Não importa o que a gente faça, a gente não vai escapar da cruz. Se nós vivemos a nossa fé, a gente vai sofrer por causa da nossa fé. Jesus disse que isso ia acontecer, mas ele diz, quando caçarem a vocês, é a mim que estão caçando. Né? A cruz da fé não pode ser evitada por Daniel e por seus amigos, e também não vai poder ser evitada pelos cristãos. Mas o Daniel nos ensina como enfrentar a fornalha e a cova, ele e os seus amigos. Né? Daniel fala de alguém que confiou em Deus muito mais do que ele confiou. Né? De alguém que também seria jogado numa cova, né? Morto. Alguém que enfrenta o maior leão de todos. Né? E em Daniel, Deus se mostra um Deus que livra de dentro, né? Lá do meio do fogo, de dentro da cova. Ele não impede que os 3 jovens sejam jogados na fornalha, nem que Daniel seja jogado na cova, mas ele está lá dentro com Daniel e com os 3 amigos. Né? E ele livra a esses personagens do meio do fogo e do meio dos leões. Né? No capítulo 3 temos uma situação bem conhecida, né? Uma estátua de ouro do rei, diante da qual todos teriam que se ajoelhar e adorar a imagem. Aqui existe uma confusão entre aquilo que se deve a uma autoridade. Facilmente as autoridades se confundiam com deuses e achavam que o que os cidadãos, o que os seus súditos deviam a eles era adoração, quando na verdade se deve honra, né, às autoridades. E eles por isso desobedecem, quer dizer, impõem esse limite até que nós vamos. A partir daqui
desobedeceremos às maiores autoridades, mas continuaremos obedecendo a Deus. Então aqui os amigos de Daniel desobedecem, são jogados na fornalha e protegidos por Deus. Não quero me deter tanto nesse texto, porque ele é mais conhecido. No capítulo 4, assim como acontece no capítulo 2 e no capítulo 5, onde só Daniel pode interpretar, não é, o sonho do rei, aqui também vai acontecer. Não é? E Deus, de alguma forma, também está aqui confrontando o orgulho dos reis. Nabucodonosor, por exemplo, se arrepende e Deus o restaura, né? Não faz aquilo que disse que ia fazer com Nabucodonosor. E a mesma coisa acontece no capítulo 5, com o Beltesazar, que é o rei, filho do Nabucodonosor. Só que no capítulo 5, o rei não se arrepende, né? E ele então é assassinado, conforme o Daniel disse que aconteceria. No capítulo 6, Daniel é perseguido porque se recusa a adorar o rei Dário como Deus, né? E é então jogado na cova dos leões, semelhante àquilo que acontece no capítulo 3. É interessante a gente fazer a relação entre os capítulos, por isso eu estou citando. No capítulo 7, parecido com o que acontece no capítulo 2, a gente tem a descrição do sonho, que não é do Nabucodonosor, mas é do Daniel, aqui no capítulo 7. E nesse sonho, Deus proclama uma restauração por meio de alguém que é chamado de Filho do Homem, título que é bastante usado por Jesus. No capítulo 9, Daniel consulta o livro de Jeremias 25, e aí então pede a intervenção de Deus, para que Deus cumpra a sua promessa de terminar o exílio em 70 anos. Mas o Daniel tem uma visão, onde Deus fala que Israel insiste no seu pecado e que por isso o exílio duraria mais do que 70 anos. Duraria 7 vezes mais. Então, o exílio passa a ser profetizado muito maior do que havia sido profetizado por Jeremias. Tá? E, no final, no capítulo 12, nós temos aqui, versículo 2, muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo, ressurreição, né? Uns terão a vida eterna, outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, como o brilho que nunca se apagará. Quer dizer, o livro de Daniel também termina com uma profecia bonita, com palavras de consolo. Perguntas sobre o livro de Daniel? Eu tentei resumir. Tá? Se vocês não me pararem, eu vou adiante. Com o livro de Oséias. Oséias é profeta no Reino do Norte. Às vezes ele chama o Reino do Norte de Efraim, às vezes de Jacó. A história acontece mais ou menos 200 anos depois da divisão do reino. Era uma época de reis terríveis, os piores reis da história, entre eles Jeroboão II. Reina o caos, né, no Reino do Norte. E em 722 a.C., os assírios acabam com Israel e Oséias profetiza tudo o que iria acontecer. O livro é uma coletânea de tudo aquilo que ele escreveu, as poesias dele durante 25 anos. Os 3 primeiros capítulos, nesses capítulos são descritos o casamento. É descrito o casamento do Oséias com Gomer, que é uma mulher adúltera, com quem ele tem 3 filhos, e Deus diz para ele se casar com essa mulher adúltera, e a vida dele é uma ilustração da relação de Deus com o seu povo. Deus ordena que o Oséias seja o marido
né, dessa mulher adúltera, apesar da sua infidelidade, e o profeta vai à procura, né, dessa mulher adúltera, restaura essa mulher adulta, paga suas dívidas, declara a sua fidelidade novamente. E Deus diz que tudo isso são símbolos proféticos que contam o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus teria todas as razões para se divorciar de Israel, mas ao invés disso ele renova a sua aliança. E isso, a razão disso é por causa do seu amor, da sua compaixão, da sua fidelidade. Né? No capítulo 3, o Oséias anuncia que o castigo pela infidelidade, né, de Israel será o exílio, mas existe uma esperança de uma restauração futura. Quando Israel se arrepender e voltar a Deus, então Deus vai enviar um novo rei messiânico da linhagem de Davi. Isso mostra como o amor de Deus é mais poderoso do que o pecado de Israel. Depois do capítulo 4 até o capítulo 11, nós temos acusações e avisos contra Israel e para Israel. E esse trecho termina com um poema cheio de esperança, assim como no último trecho. Né? Até o capítulo 10, o Oséias aponta para causas e efeitos da infidelidade de Israel. O povo de Deus não conhece Deus. Oséias denuncia a hipocrisia do povo e do culto de Israel, porque tudo estava aparentemente bem, mas para Deus não estava. Deus sabia que não estava. O louvor a Deus e aos outros deuses está ali presente, é denunciado, tanto quanto o sincretismo, quer dizer, misturar o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus, ao culto aos deuses falsos e a cultos falsos. Israel confia em alianças políticas e Oséias diz que logo a Síria vai tomar Israel e Samaria, que é a sua capital. Depois, nos capítulos 12 a 14, a gente tem mais acusações e mais avisos. O Oséias olha para a história de Israel e lembra que esse povo foi infiel desde o início. Lembra, por exemplo, da mentira do Jacó para enganar o seu pai e ganhar a bênção do seu irmão, da murmuração de Israel no deserto, e da denúncia que o Samuel faz da infidelidade de Saul, e diz, olha, algumas coisas nunca mudam. Né? No capítulo 3, Deus havia prometido restaurar e salvar o seu povo. Isso é lembrado mais 2 vezes aqui também. Né? Depois, no capítulo 11, nós temos uma poesia onde Deus é um pai amoroso que cuida do seu filho e compartilha tudo com seu filho, mas o filho cresce, se rebela contra o pai e tira vantagem da generosidade do pai. O pai fica irado, fica triste e finalmente perdoa o seu filho. E isso mostra como a ira de Deus não é a sua palavra final. Né? Deus também se entristece, mas finalmente Deus perdoa. E o livro termina no capítulo 14, quando Deus chama Israel ao arrependimento. E deixa claro que o projeto de Deus é curar e salvar o seu povo. Como eu estou vendo que o tempo está terminando, eu vou tentar correr